Beleza, fala galera, hoje a gente vai ver um tema aqui chamado de insuficiência cardíaca, né? A gente vai entender toda a fisiologia da insuficiência cardíaca e, para começar, a gente vai entender o seguinte: vamos dividir dois tipos de insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca do lado esquerdo, ventrículo e átrio esquerdo, e a insuficiência cardíaca do lado direito, que vai ser ventrículo direito e átrio direito. O que causa a insuficiência cardíaca geralmente é isquêmia, né, e hipertensão. E sempre que eu tenho hipertensão, eu tenho um aumento da minha pós-carga. Por que a minha pós-carga se vê aumentada em hipertensão? Porque o meu ventrículo, principalmente nesse caso o ventrículo esquerdo, vai ter que fazer mais força para poder superar a pressão aórtica. Essa pressão aórtica que normalmente estaria 12/8, ela vai estar elevada. Isso que significa hipertensão. Então, frente ao aumento dessa minha pós-carga, que é a força que o ventrículo vai ter que exercer, acontece uma diminuição da capacidade do coração de bombear esse sangue. Então o coração ele se vê insuficiente. E como que ele responde? Como que é uma resposta fisiológica própria do coração? Ele vai estar respondendo com hipertrofia. Ele vai estar aumentando o seu tamanho. Qual que é o problema desse coração ficar grandão? Qual que é o problema desse coração ter hipertrofia? Porque as artérias coronárias não conseguem acompanhar o crescimento desse coração, essa cardiomegalia. Então, nós não conseguimos mais suprir de maneira adequada o coração com as suas necessidades de oxigênio. Ou seja, eu tenho uma diminuição do meu aporte de oxigênio quando o coração gera essa resposta fisiológica de hipertrofia. Segundo ponto, quando esse coração teve uma diminuição da capacidade de bombear o sangue, a gente fala que ele teve uma diminuição do seu volume minuto, ou seja, o volume que ele ejeta de sangue para o nosso corpo a cada minuto. E isso significa diminuição do nosso gasto cardíaco. Então, insuficiência cardíaca, sempre eu tenho uma diminuição do meu gasto cardíaco. E com essa diminuição do gasto cardíaco, o que acontece, gente? Imagina comigo, o ventrículo esquerdo começa a não conseguir superar as pressões aórticas. E eu começo a ter um acúmulo de sangue no meu ventrículo esquerdo. O átrio esquerdo, toda hora recebendo sangue das 4 veias pulmonares, começa a congestionar o ventrículo esquerdo, congestionar o átrio esquerdo, até que esse sangue começa a preencher as 4 veias pulmonares. Então gera o que a gente vai chamar de congestão de veias pulmonares, já que o nosso ventrículo esquerdo foi acometido, principalmente. Esse efeito foi para o meu átrio esquerdo e do meu átrio esquerdo gerou uma congestão das minhas veias pulmonares. Sempre que as minhas veias pulmonares estão congestivas, eu tenho um aumento da minha pressão hidrostática lá no meu capilar pulmonar. E esse aumento dessa pressão hidrostática no capilar pulmonar reflete o famoso edema agudo de pulmão. Edema agudo de pulmão é o quê? O líquido que está nos nossos vasos, nos nossos capilares pulmonares, começam a extravasar para os tecidos, gerando um edema. E isso aqui, gente, um edema agudo de pulmão e a insuficiência cardíaca, no caso a gente esteve falando da insuficiência cardíaca do lado esquerdo, essa insuficiência cardíaca do lado esquerdo acaba gerando uma insuficiência cardíaca do meu lado direito. Ou seja, a principal causa de insuficiência cardíaca direita é uma insuficiência cardíaca do meu lado esquerdo do corpo, tá? Segundo ponto, esse edema agudo de pulmão, como que a gente identifica esse paciente? Ele vai ter disneia noturna, uma grande dificuldade de respirar, principalmente durante a noite. Essa disneia noturna é bem marcada e como que a gente trata um edema? Dando diurético. O diurético faz o paciente urinar, né, aumenta fluxo urinário e então a gente tira esse volume excedente de líquido desse paciente, diminuindo a sua volemia corporal, né? E com isso também diminuindo a sua pressão arterial média. Ponto. Quando temos esse edema agudo de pulmão, vocês concordam comigo que o sangue já está muito carregado, o pulmão já está muito carregado de sangue? Então meu ventrículo direito tem uma dificuldade também para poder mandar esse sangue através do tronco pulmonar lá para os meus pulmões. Então o que acontece? Eu começo a sobrecarregar o meu ventrículo direito, começo a sobrecarregar o meu átrio direito. Por isso que a gente chegou nessa insuficiência cardíaca do lado direito, porque o pulmão já está edematizado. Então agora o lado direito começa a sofrer.
Quando esse lado direito do corpo começa a sofrer, eu tenho uma congestão massiva dos meus vasos sanguíneos, uma congestão venosa sistêmica, ou seja, começa a acumular sangue na minha veia cava inferior e na minha veia cava superior. Quando começa a acumular sangue, o que acontece com o fígado, gente? Só relembrando ali, o fígado ele manda todos os seus metabolitos, todos os seus processos para a veia cava inferior. E essa veia cava inferior está obstruída. Então o nosso fígado começa a crescer de tamanho e também começa a ficar obstruído. Quando o fígado fica obstruído e também com hepatomegália, a nossa veia porta, né? Nosso sistema porta-hepático também fica obstruído. Quando esse sistema porta-hepático fica obstruído, começa uma congestão a nível de quem? Do meu baço, por causa dessa veia que é a veia esplênica. Então, por isso a gente fala que temos hepatoesplenomegalia. Além disso, como a gente sabe que todos os órgãos intestinais, pâncreas, estômago, vão drenar nesse sistema porta, a gente tem uma congestão generalizada do sistema porta-hepático. E gera, então, ascites, com essa extensão abdominal bem marcada no paciente. Esse é o primeiro ponto, com essa congestão venosa sistêmica. Um outro ponto marcado no paciente é um edema de membros inferiores. Só relembrando que a veia femoral, ela drena na veia ilíaca comum, essa veia ilíaca comum drena na veia cava inferior, que vai chegar lá no meu átrio direito. Então a gente também tem um edema de membro inferior. Ponto. Segundo tópico, galera. Essa insuficiência cardíaca, o que eu vou pedir no laboratório e o que eu vou pedir de imagem? No laboratório, eu peço um hemograma, eu peço lactato desidrogenasa, porque somente as células musculares produzem ácido lático. Então, se eu tiver um aumento do meu lactato, significa que eu tenho uma lesão muscular. Peço troponina, que é um marcador cardíaco, peço péptido natriurético Brine e o péptido natriurético atrial também, tá? E o PCR sempre vai estar elevado em todos os tipos de inflamações e lesões. Posso pedir imagem, uma radiografia de tórax, um eco, e também posso pedir um eletrocardiograma, uma avaliação da frequência cardíaca desse paciente. Só relembrando que, com o fator tempo, essa insuficiência cardíaca, tanto esquerda quanto insuficiência cardíaca do lado direito, acaba virando uma insuficiência biventricular. Com o tempo, com o paciente já crônico, acaba virando uma insuficiência biventricular. Como o nosso corpo responde a tudo isso que está acontecendo, a essa insuficiência cardíaca? Principalmente o aparato renal, ele trata de compensar. Qual que é o sistema compensador? Ele diminui a nossa filtração glomerular. Pensem comigo. O volume de sangue que começa a chegar no rim é insuficiente porque o coração está insuficiente. Então, eu diminuo a filtração glomerular. O rim pensa, olha, eu vou parar de jogar líquido para fora para tentar aumentar a minha volemia e recuperar a pressão arterial média. Então, o que ele faz? Ele estimula a liberação de adrenalina pelas glândulas suprarrenais, pela medula da glândula suprarrenal. E com isso eu tenho um aumento da frequência cardíaca, um aumento do inotropismo, que é o quê? Força de contração. Gente, agora vamos parar para pensar. Aumento de frequência cardíaca, aumento de inotropismo, com um coração que já está hipertrofiado, eu estou pedindo para dar ruim. Eu não quero um aumento de frequência cardíaca. Quais são os receptores da adrenalina? Receptores beta-adrenérgico. Como que eu trato uma insuficiência cardíaca? Bloqueador beta-adrenérgico, ou beta-bloqueador, tá? Segundo ponto, esse sistema compensador também trata de aumentar a ADH e também aumentar o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que, no geral, eles vão tentar aumentar a pressão arterial, algo que, no momento, eu tenho que evitar com uma paciente que está insuficiente. Então, eu dou um inibidor do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é o IECA, inibidor da própria enzima que converte a angiotensina, e o beta-bloqueador. Então, o tratamento de insuficiência cardíaca vem com o quê? Com a minha compensação. Então, eu vejo como que o meu corpo compensa e vejo se isso é um fator benéfico ou maléfico. Nesse caso de insuficiência cardíaca, essa compensação ela é maléfica porque ela pode lesionar muito o meu coração, que já está o quê? Hipertrofiado. Ele já está além do tamanho adequado que deveria estar. Tá? Isso foi insuficiência cardíaca. Eu fiz o mapa mental,
volta, reveja esse vídeo, diminua a velocidade se for preciso e qualquer pergunta, estamos aí.